paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais esse estudo do livro de Neemias. Nós estamos aqui no último capítulo desse livro. E se você chegou agora, eu quero te convidar a você conferir todo o estudo em nossa playlist aqui no nosso canal no YouTube, tá bom? E hoje nós vamos dar prosseguimento à parte 1. Nós falamos do versículo 1 até o versículo 9 e hoje nós seguimos a partir do versículo 10. Vamos lá para ver se a gente consegue encerrar o estudo desse livro, que diz assim. Eu vou ler do 10 ao 14. Neemias 13, 10 a 14. Também soube que os quiões dos levitas não se lidavam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido, cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite aos depósitos. Por tesoureiros dos depósitos pus Selemias, o sacerdote, Sadoque, o escrivão, e dentre os levitas, Pedaías como assistente deles, Anã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque foram achados fiéis, e se lhe encarregou que repartissem as porções para seus irmãos. Por isso Deus meu, lembra-te de mim, e não apagues as beneficências que eu fiz na casa do meu Deus para o seu serviço. Então, continuando com relação à primeira parte, quando Neemias ele volta dessa ida ao rei, logo depois da reconstrução, quando ele retorna a Jerusalém, ele percebe coisas fora dos lugares. Então ele vem nessa missão que desde o início do livro a gente percebe que Neemias ele é muito observador, que Neemias ele passa pelos lugares antes de criar as suas estratégias. Como ele ficou um tempo fora, quando ele retorna, ele vai ver tudo o que aconteceu e receber relatos dos que ficaram de como estava a situação. Nesse momento, a gente chega na porção dos levitas, onde ele observa que não estava tendo. Ou seja, os levitas estavam desprotegidos. Os levitas estavam numa situação difícil, porque não havia porção entregue a eles. Não estava sendo feito isso. E o título dessa seção de versículos que nós lemos fala sobre a restauração da manutenção dos levitas. Então eles percebem que os levitas, eles faziam, os que faziam o serviço e que não estava mais tendo a porção, eles precisavam voltar para o campo. Eles precisavam, aqui diz que faziam o serviço, tinham fugido cada um para o seu campo. Por que eles precisavam voltar? Porque eles precisavam se manter. E como não havia porções, como que eles iam viver, como eles iriam ter o pão de cada dia, se não estava ali sendo dado? Então, nesse momento que não havia a entrega do povo para que os levitas pudessem se manter, eles precisam voltar. Só que quem foi chamado para trabalhar na obra do Senhor precisa abrir mão de trabalhos para poder viver da obra. Mas ainda assim, é necessário que haja uma manutenção, é necessário que haja uma porção para essas pessoas. Porque como farão a obra se não tem o que comer, se não há reservas, se não há trabalho? E como que se entregarão ao máximo na obra do Senhor se precisam estar no campo trabalhando para poder ter o que comer, o que levar à mesa das suas famílias? Então, nesse momento, ele contende com quem? Com os magistrados. Neemias, quando ele vê as coisas erradas, ele vai lá resolver. Sabe? Ele, como governador, ele chega lá e pergunta: por que vocês desampararam? Por que foi desamparada a casa do Senhor? Porque os levitas eles não estavam trabalhando para eles, estavam trabalhando para o Senhor. Eles estavam oferecendo a vida deles para trabalhar na obra do Senhor, para fazer a manutenção do templo, para dar conta de tudo que precisava ser dado conta. Mas como esses viverão se não houver uma porção? Que já é bíblica, desde quando o Senhor estabelece com Moisés, ele diz a parte que seria dos levitas. Então Neemias, quando ele retorna, ele percebe
que os levitas precisaram voltar para o templo porque não havia como se manter. E ele chega para contender quem está em cima. Ele vai lá nos magistrados e fala: por que desamparastes a casa de Deus? Quando a gente lê lá em Malaquias, fala justamente o quê? Que todo mundo está dando conta de si, mas que não há manutenção da casa do Senhor. É nesse tempo. É nesse tempo, como referência. Que lá está lá em Malaquias 3, de 8 ao 10. Precisa se voltar a ofertar na casa do Senhor, para que a casa do Senhor tenha a sua manutenção, tenha a sua subsistência. Precisa-se. Então ele vai lá falar. E quando ele vai falar, ele, além de falar, não fica a falar, fica na ação. Ele ajunta todo mundo de novo. Ele traz os levitas, ele traz os cantores e ele restitui cada qual o seu lugar. Olha que coisa tremenda. Ele vai buscar quem tinha saído para poder buscar o seu pão e trazer para o lugar onde deveria estar. Ele vai lá buscar, ele vai lá interceder por aqueles que não tinham como se manter, porque precisavam estar na obra do Senhor. E no momento que não havia como se manter, porque estava sendo negado, ele põe ordem às coisas. E eu anotei algo assim que eu queria ler com vocês. Ele volta da sua viagem e ele volta para pôr em ordem todas as coisas. E no pôr em ordem, ele ordena, ele inspeciona, ele intercede a favor daqueles menos favorecidos. Então ele procura. Outra coisa também que acontece, a partir do versículo 13, o que ele no 12 fala aqui? Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho, do azeite aos depósitos. Quando há uma convocação, quando mostra-se que estava sendo negligenciada a casa do Senhor, há um retorno de ofertas e dízimos para a manutenção da casa. Há um retorno. Só que quando acontece esse retorno, no 13, nós percebemos que Neemias troca todos aqueles antigos tesoureiros, aqueles antigos sacerdotes, porteiros e escrivãos, e ele, no 13, ele é bem específico quando ele fala, porque foram achados fiéis. E ele encarrega novas pessoas, como tesoureiros, como escrivão, como os principais dos sacerdotes, como assistentes. Ele vai colocando pessoas fiéis. Eu quero falar para você, há sempre lugar para quem é fiel. Quem se mantém fiel, quem se mantém justo, o Senhor não desampara. Ainda que por um tempo aquelas pessoas não tinham como se manter e precisaram fugir para trabalhar no campo para poder se sustentar. Quando o Senhor manda de volta Neemias, Neemias vem e resgata princípios. Porque a manutenção dos levitas, a oferta, a porção deles é bíblico. É dos tempos de Moisés. Está na lei. E Neemias vem restabelecer tudo isso. Ou seja, o tempo da peleja pode ser por um tempo. Pode ser por um tempo. Será por um tempo. Mas no momento certo o Senhor levanta alguém que vem colocar tudo no lugar. Vem colocar tudo em ordem, colocar tudo nos seus devidos lugares. E ainda, quando ele coloca, ele tira os que estavam e ele coloca aqueles que são o quê? Qual a principal característica? Fiéis. Há sempre lugar para quem é fiel. E também no versículo 14, o que Neemias faz? O Neemias, a gente conhece, a gente já estudou, que a gente está aqui no último capítulo, e a gente entende que Neemias, a gente percebe que Neemias é um homem de oração. E depois dele fazer esse concerto, ele no 14, ele faz uma breve oração. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim, e não apague as beneficências que eu fiz na casa do meu Deus para o seu serviço. O chamado de Neemias era um chamado pesado. Era uma liderança em tempos difíceis, em tempos de escassez. Era uma liderança que chegou numa terra arrasada, num lugar onde ninguém queria. Um lugar onde o povo de Deus estava sendo subestimado, estava sendo envergonhado.
Mas Neemias se levanta para restaurar aqueles muros. E além dos muros, ele se levanta para colocar todas as coisas nos seus devidos lugares. Ele não compactua com aquilo que não é de Deus. Então, quando ele retorna, ele recebe o relatório e ele vem fazendo consertos. E no final de tudo aquilo que ele vem fazendo os consertos, e nós vamos continuar, porque também há um restabelecimento da lei a partir do 15, com relação ao sábado, a gente percebe que ele termina sempre falando: lembra-te de mim, Senhor. Podia ser que ele não era o governador mais aceito, mais bem vistos pelos nobres, pelos magistrados, mas ele tinha um compromisso, uma aliança com Deus. E ele voltou para restabelecer todas as coisas nos seus devidos lugares. Deus é tremendo e maravilhoso. Ele nos permite viver aquilo que ele tem para nós. Ele nos permite viver no tempo dele e nos dá autoridade para ir contra aquilo que não está correto e colocar todas as coisas no lugar, porque o nosso Deus é um Deus de ordem. Ele é um Deus de princípios. E tudo que está escrito na palavra é necessário que se cumpra. A palavra é a nossa regra de fé, é o nosso manual. Então Neemias ele retorna com essa função. E a partir do 15 até o 22, Neemias ele vai fazer o restabelecimento da observância do sábado. E eu vou ler com você esse versículo. Naqueles dias vinha em Judá os que pisavam lagares ao sábado, traziam trigo e carregavam sobre os jumentos, como também o vinho, uvas, figos e toda sorte de cargas que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimento nesse dia. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda sorte de mercadorias que no sábado vendia aos filhos de Judá em Jerusalém. Contendi com os nobres e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia de sábado? Contendeu com quem? Com os nobres. Com Neemias não tinha isso. Estava fazendo errado, ainda que fosse grande, ele ia lá resolver. Ele ia lá questionar. Nós percebemos uma autoridade que o Senhor dá a Neemias a partir dessa reta final. Onde ele chega ordenando, ele chega quebrando tudo, como a gente leu no início do capítulo 13, onde ele joga os móveis de Tobias, todos os utensílios que estavam naquele quarto, ele joga, ele quebra tudo. E ele continua vindo nesse movimento de colocar tudo no lugar. É necessário que todas as coisas estejam colocadas no lugar. É necessário que haja esse enfrentamento diante daqueles que estão fazendo errado. É necessário para que a ordem, a lei seja estabelecida. No 18, acaso não fizeram vossos pais assim, não trouxe o nosso Deus todo esse mal sobre nós, sobre essa cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado? Ele traz a memória daqueles, os grandes entendidos, que o que estavam fazendo estava errado. Estava errado. Não era para profanar o sábado. Estavam fazendo errado. Estavam dando legalidade ao erro. Estavam permitindo o erro. E continuando. Dando já a sombra das portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrisse, senão após o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes, os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Protestei, pois, contra eles e disse: por que passais a noite de fronte ao muro? Se outra vez o fizeste, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornarão a vir ao sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas, para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim. Perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. E o que nós lemos do 15 ao 22 diz a respeito de que Neemias ele volta colocando as coisas em ordem. Ele volta colocando tudo nos seus devidos lugares. Ele volta observando e colocando no lugar as coisas da maneira que deveria ser.
Ele, conhecedor da lei, governador, não poderia deixar passar o erro. Ele traz a memória, lembra que nossos pais fizeram, tá errado, precisa ser resolvido, precisa ser guardado, precisa ser consagrado ao Senhor. E ele não abre mão daquilo que está na palavra. Ele não abre mão de cumprir aquilo que é ordenança da parte do Senhor. Então ele protesta, ele ordena, ele expulsa, ele faz o alerta, porque o povo não estava guardando o sábado. Desde os maiores até os menores. Todos os mercadores, todos os tipos de mercadoria, todo mundo negociando num dia de sábado. Tudo isso ele faz cessar. E quando ele faz cessar, ainda ele manda fechar esses portões para não dar acesso a essas pessoas que chegam, há ainda negociantes e vendedores que decidem pernoitar para não perder a viagem, né? Para não vamos perder, já estamos aqui, vamos pernoitar aqui, quando terminar essa lei deles aí, a gente faz a nossa venda. Neemias não aceita isso. Neemias vai lá questionar. Neemias vai falar, se fizer de novo, não aceito. A gente não pode compactar com o que está errado. A gente não pode compactar com um erro. Nós não podemos aceitar. Não podemos aceitar. E ele segue firme. E diz que se ele estivesse normalmente, ele ia aprender. Ele não se envergonha, ele não se diminui diante daquilo que está errado. Ele não compactua. Ele não dá legalidade. Ele se posiciona. E o posicionamento dele é em preservar o sábado, que é o dia do Senhor. E depois que ele faz isso, e todo mundo consegue entender que ele não ia arredar o pé. Às vezes existem coisas que você precisa se estabelecer, se posicionar. Não abrir mão do lugar onde você deve estar, não abrir mão da posição que você deve estar, não abrir mão da palavra que o Senhor colocou no seu coração. E você se firmar. Sabe, aí agora eu me lembrei. Quando nós estamos na praia e a gente vai vendo aquelas ondas incessantes. E nós queremos entrar ao mar. E você vai caminhando para o mar e você sabe que você precisa manter os seus pés firmes. Dar uma segurada para poder encarar aquela onda, né? Há muitos que pulam, há aqueles que ficam em pé, firmados, para não deixar se levar nas ondas. Você precisa estar firmado naquilo que o Senhor coloca no seu coração. Você precisa ter confiança da palavra que Deus revela para você. Ainda que seja uma palavra que ninguém mais entenda. Talvez ninguém entenda o seu posicionamento. Mas foi Deus que te revelou, permaneça. Não seja como as ondas que batem para lá e para cá e não há propósito. Seja firme. Por isso que o Senhor nos chama para ser como um rio. Porque a onda bate para lá e para cá e não tem propósito. Mas um rio, ele flui, ele tem um destino. É uma nascente que vai fluindo e vai se expandindo. Não é algo que fica indo e voltando. Neemias aqui mostra pra gente que ele tem um posicionamento. Ele sabe o que está certo. E ainda que aqueles, ainda por outros dias, tentassem permanecer no lugar, ele não arredou daquilo que ele acreditava, da palavra da ordenança que ele tinha. E ele permaneceu e foi lá indagar. Se fizer de novo, vou mandar prender. Não quero que fique, tá errado. Você precisa posicionar. E depois que ele resolve esse assunto, uma coisa que nós também vamos percebendo, quando ele resolve o assunto, quando ele põe tudo no lugar, ele chama os levitas e chama purificação. Ele faz a troca dos porteiros. Por quê? Havia porteiros que podiam ser, não, pode ficar aí, daqui a pouco acaba o sábado. Há pessoas que dão legalidade. Há pessoas que deixam. Não tem nada a ver. Há pessoas que fazem assim. Mas quando se levanta um para colocar tudo no lugar, um enviado da parte do Senhor, ele não vai ser bem visto. Ele não vai ser bem aceito, porque ele está questionando. Ele não veio para agradar. Ele veio para cumprir a palavra. E quando ele faz esse posicionamento, quando ele toma esse posicionamento, ele chama a purificação e, mais uma vez, assim como foi antes, que trocou os tesoureiros,
ele vem e ele faz a troca dos porteiros. Ele faz a troca dos porteiros. E no final, no versículo 22, ele só diz: lembra, Senhor, perdoa segundo as misericórdias. Lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Ele sabia que o que estava sobre a vida dele não era fácil, mas ele sabia que ele não podia compactuar com aquilo que era erro. Ele precisava, como líder, se posicionar e colocar tudo nos seus devidos lugares. Ele era um conhecedor da palavra, ele sabia que desobediência, ele sabia que quebra de mandamentos resultava em cativeiro. Ele não aceitava isso. Ele queria trazer o conserto para a vida das pessoas. Ele queria trazer o conserto no meio do povo. E ainda que isso lhe custasse dele não ser bem visto pelo povo, porque ele chegar trocando tudo é não ser bem visto. Ele chegar tirando quem é, né? Porque às vezes as pessoas acham que são, né? E tomam um posicionamento, estão numa certa liderança, estão num certo cargo. Isso em todos os lugares, no trabalho, na igreja. E tomam certos posicionamentos. E quando aquele que vem indagar que está errado e que tira, esse que faz, que tem essa ordenança, ele não é bem visto. Porque antes o que estava agradava a todo mundo. Compactuava. Não, já está acabando o sábado, fica aí. Aí tu vende tua mercadoria, não perca as viagens não. Neemias não aceita isso. Mandam sair. Não é dia de negociar. Ele não quer saber. E quando ele faz todo esse movimento, ele só pede para o Senhor lembrar e fala da misericórdia, que são a causa de não sermos consumidos. Deus o levanta para um conserto. Primeiro ele reconstrói, depois ele vem consertando. Olha que coisa tremenda e poderosa. E no final ele fala: Senhor, perdoa-me segundo a abundância da sua misericórdia. E continuando a nossa leitura, agora nós vamos ler acerca do 23 até o 29 do capítulo 13. Vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodidas e não sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo. Contendi com ele e os amaldiçoei, e os espanquei algum deles, e lhes arranquei os cabelos, e lhes conjurei por Deus, dizendo: não darei mais as vossas filhas a seus filhos, e não tornarei mais as suas filhas nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não haveria rei semelhante a ele. Ele era amado do seu Deus, e Deus constituiu o rei sobre todo Israel. Não obstante nisso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-se-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo esse grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras. Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, que era genro de Sambalate, o Horonita, pelo que afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Mais uma vez, Neemias com uma função nada fácil. Mais uma vez, Neemias percebendo, ele continua, ele vem observando, ele vem percebendo o que estava acontecendo, e mais uma vez ele percebe o povo caindo no mesmo erro. Há quanto e quanto tempo a gente conhece e a gente sabe que não é para se misturar. E o povo sabia, só que havia mistura. E ele percebe os casamentos mistos, ele percebe a mistura. E quando ele percebe a mistura, porque é fácil perceber a mistura? Porque não fala a mesma língua. Porque qual era a língua dos filhos das asdoditas, amonitas e moabitas? Falavam na língua delas. Porque aí entra onde a gente percebe que a nossa função, aí eu vou falar, né, como mulher, é a educação dos nossos filhos. A função é nossa. Nós que iremos ensinar. E aquele povo com aquela mistura
como o pai sai a trabalhar, sai a guerrear, sai a buscar a provisão, quem fica é a mulher. Então quem estava ensinando eram as mulheres, só que elas não tinham culpa, porque elas não eram hebreias. Elas estavam ensinando conforme elas aprenderam. E aí percebe-se os filhos falarem numa língua que não é a língua do povo de Deus. E isso faz ligação com aquela parte onde a gente percebe que era lida a palavra e ninguém tinha entendimento. Porque se ensinava na língua delas. Só que o Senhor chamou esse povo para ser separado. Ali, Neemias percebe que não há separação. E Neemias, que ele fala, ele amaldiçoa, ele espanca, ele arranca os cabelos dele, do povo, não é dele não. Ele amaldiçoa aqueles que deliberadamente desobedeciam à lei do Senhor. E aí, para ele estar respaldado naquilo que ele estava fazendo, é como se ele chegasse e disse assim, não é possível. Depois de tudo aquilo que nós sofremos, de estar cativos, de estar numa terra estrangeira, o privilégio de voltar, o sacrifício de reconstruir, de recomeçar. E agora o povo estabelecido na terra, começam as misturas. Percebe-se as misturas. Não é possível que de tudo que a gente enfrente, a gente não tenha aprendizado. Você não vai conseguir um resultado diferente se você faz a mesma coisa. Você quer uma mudança na sua vida, na sua família? Você precisa mudar de atitude. A atitude que você toma hoje e sempre não resultou na mudança. Então muda. Enquanto você não mudar de atitude, não vai haver o conserto necessário. Não vai haver a mudança necessária. Por quê? É necessário um posicionamento diferente. Ninguém vai conseguir um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Fazer a mesma coisa resulta na mesma condição. Mudar de atitude resulta numa transformação e é doído, porque muitas vezes a gente fica pensando que quem precisa mudar é o outro. É o filho que precisa mudar. É a mãe que precisa mudar. É a filha. É o patrão. É o empregado que não te respeita e ele precisa passar a te respeitar. Não. Você precisa se posicionar. Qual é o seu posicionamento? Porque acerca do outro você nada pode fazer, mas acerca de si mesmo você pode fazer. Então, nesse momento, Neemias percebe que não há uma separação. Que eles estão misturados. E que essa mistura vai resultar no quê? De ser levado cativo de novo. Então ele fica irritadiço. Ele chega, novamente, como eu falei, lá no 25, no versículo 25, ele chega dizendo: contendi com ele e os amaldiçoei e o espanquei, alguns deles, e arranquei os cabelos, e conjurei a Deus dizendo: não darei mais vossas filhas e a seus filhos, não tomarei mais suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. E aí, nesse momento, ele lembra do exemplo do rei Salomão, que foi grande em sabedoria, mas que ainda assim, toda a sua sabedoria, quando ele resolveu trazer mulheres, ter mulheres de outros povos, onde ele contamina, onde ele se contamina. Há um exemplo na palavra e os exemplos servem para a gente observar e a gente não fazer igual. E ali Neemias estava percebendo que estava fazendo tudo igual. E o que se percebe que é o sumo sacerdote, o filho do sumo sacerdote, que era genro de quem? De Sambalate. Ou seja, um faz aliança com Tobias, outro com Sambalate. Dentro do povo, a legalidade sendo estabelecida. E nesse momento, Neemias vem quebrando tudo, arrancando os cabelos,
vem amaldiçoando, vem espancando, vem batendo. Não é possível que você lê a palavra e você não entende que não há mistura. Não é possível que você, de posse da palavra, não entenda o que é certo e o que é errado. Não é possível. Ele não compactua com aquilo. Ele não aceita o que está errado. Neemias, nesse momento, é tomado de uma autoridade que nós vamos vendo os concertos que ele vem fazendo. Ele chega e vem tomando conhecimento de tudo. E a gente percebe que o 13, ele vem quebrando tudo. Porque em várias áreas o povo está errado. E o erro, se o erro está nos grandes, imagina nos menores. Porque segue o quê? Segue o líder, como fala. Se o líder erra, todos os outros vão errar. Mas se o líder pode, eu também posso. Nesse momento é onde ele fica irado. E ele vem quebrando tudo, batendo. Como que diz assim, não é possível. Você é conhecedor da palavra. Você sabe mais que eu como que você está dando legalidade. Como que você está permitindo. Não é possível a gente ler a palavra e a gente não mudar. E a gente não perceber os erros em nós mesmos. A palavra diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Somos nós que temos que nos examinar. E quando a gente ouve a palavra, quando a gente ouve o estudo e a gente se permite entender, ter compreensão da palavra e a gente busca conhecer mais da palavra, o Senhor abre os nossos olhos, aguça os nossos ouvidos para que nós possamos compreender o que a gente está fazendo. A palavra, ela vem para nos exortar. E eu não posso aqui dizer que Deus permite a mistura, porque Deus ele não permite, ele não compactua. Ainda que a liderança esteja fazendo um posicionamento errôneo, você não pode seguir o líder. Só há um a seguir, que é o Senhor Jesus. Fora ele, não há outro. O nosso olhar tem que ser para ele. Não seguir o seu olhar por mim. Eu não sou nada. Seguir nele. Olhe para ele. Ele que é o nosso exemplo. É para ele que temos que ser imitadores. É ele que nós temos que ser seguidores. Amém? E aí, o que acontece? Ele percebe essa aliança. Ah, meu Deus do céu. Ele não aceita, ele não compactua com o erro. Ele não aceita. Ele não aceita nada além do que está na palavra. Nada além. Então ele expulsa. Ele percebe que o sacerdócio está contaminado. Ele percebe que o povo está contaminado e ele não aceita, Até a aliança. E aí, mais uma vez, ele termina dizendo, Deus meu, lembra-se deles, Deus meu. Como se ele dissesse, Senhor, eu tô aqui para honrar aquilo que está na tua palavra. Lembra-te de mim com misericórdia, mas lembra deles, porque eles contaminaram, foram eles. Mas o Senhor me levantou para fazer diferença. O Senhor te levanta para fazer diferença. No meio de alguns que seguem o líder, como se o líder fosse perfeito. Ninguém é perfeito. Só o nosso Deus é perfeito. Amém? Agora eu quero ler com você os 2 últimos versículos desse capítulo 3. É coisa poderosa a gente terminar um estudo de uma palavra, um estudo de um livro da Bíblia, com comentários assim, versículo por versículo. Vamos lá. Limpei-os, pois, de toda a estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mister, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Esses 2 versículos, eles são intitulados como as reformas de Neemias, né? A gente percebe que Neemias era um reformador. Neemias, ele era um povo que ele zelava pela palavra. Ele não era aquele só que lia, ele não era aquele só que estudava, ele era aquele que, além disso, ele também praticava. E além de praticar, ele levava outros a praticar, ainda que isso custasse ele não ser bem visto, ele não ser bem quisto, mas ele só estava fazendo o cumprimento da palavra, porque para ele não podia ser menos do que o cumprimento da palavra.
Então ele vem como um reformador. Ele vem para quebrar aquilo que está errado e estabelecer a palavra que é o correto. Ele vem ser aquele para colocar as coisas no lugar. Então ele vem limpando de toda a mistura. Ele designa sacerdotes, ou seja, ele retira quem está misturado, quem está errado, e ele vai estabelecendo outros para os lugares. Você acha que foi fácil, Neemias, fazer isso? Não foi. Não foi. Não foi. Porque estabelecer quem está lá em cima e retirar só o Senhor para dar graça e misericórdia, para dar autoridade, para conseguir realizar aquilo que é necessário realizar, porque estava misturado, estava contaminado, estava lendo a palavra e não estava dando mais crédito, estava aceitando, estava sendo, eu nada a ver, e aí, não tem problema. Ele vem abolir essas coisas e estabelecer o que está na palavra do Senhor. E quando ele termina, esse livro é o único livro que termina com uma oração. Normalmente os livros bíblicos terminam com saudações, né? Não, esse termina com uma oração. Porque depois de todo o conserto que ele faz, ele só fala: lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Em todo momento, quantas vezes a gente não repetiu e falou acerca dessa oração que Neemias fazia diante de Deus? Ele sempre usa essa palavra. Ele usa essa palavra 8 vezes. É o único pedido que Neemias faz para o Senhor. Lembra-te de mim. Uma palavra zakar, que em hebraico significa meditar, prestar atenção, como se ele falasse assim: Senhor, presta atenção em mim, aquilo que eu estou fazendo, Senhor, o Senhor me chamou para tirar aquilo que está errado, para restabelecer o que está correto. Senhor, é pesado. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Me odeiam por eu querer estabelecer o que está errado. Mas, Senhor, lembra-te de mim. E o Senhor não vai esquecer de você. E o Senhor vai atentar pela sua postura, pelo seu posicionamento, pelo seu coração ansioso em querer fazer a obra, de maneira correta. E ele vai lembrar de você. Sabe, Neemias é o exemplo de um líder, de um observador, um exemplo de um homem que não permitiu se contaminar pela liderança, sabe, por aqueles que já estavam. Não, ele veio fazer os concertos. E a gente percebe que termina com uma oração tão simples, um falar tão simples, Senhor, mas ao mesmo tempo a gente percebe uma obediência, uma entrega de Neemias tão grande, simplesmente para fazer valer e cumprir a palavra do Senhor, que era algo que ele zelava. Ele zelava pelo cumprimento da palavra do Senhor. Ele zelava pelo cumprimento, pela ação diária da palavra do Senhor. Não era apenas a leitura, era a leitura e o posicionamento, era a leitura e os concertos, era a leitura e o cumprimento daquilo que estava sendo lido. E Neemias, ele termina assim: lembra-te, Senhor. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Ele sabia que o chamado dele não foi nada fácil, mas ele entendia que ele era um servo e que a única coisa que ele queria fazer era agradar ao Senhor. E ele sabia que se a vida dele estava pautada na palavra e ele levasse a palavra, ele levasse o conserto onde ele fosse para estabelecer aquilo que tinha sido perdido, ele sabia que aquilo agradaria ao Senhor. E a única oração dele é: lembra-te de mim, Senhor. Que essa possa ser a nossa oração. Que esse estudo não tenha sido um estudo em vão, mas que ele possa ter te mudado, ter moldado o teu caráter, te colocado num posicionamento diferente, porque a palavra nos chama para esse posicionamento. Eu agradeço a você que participou comigo de todos esses vídeos. E que Deus te abençoe. E não vamos parar por aqui. Seguimos no próximo estudo. Amém? Que Deus te abençoe.